Há muito tempo, em uma época de opressão sobre Israel, viviam Manoá e sua esposa em uma aldeia nas colinas de Dan. Embora fossem justos diante de Deus, eles não tinham filhos, o que era motivo de tristeza para a esposa de Manoá. Um dia, um mensageiro celestial apareceu à esposa de Manoá e disse-lhe que ela conceberia e daria à luz um filho. Este não seria um filho comum, mas sim um escolhido por Deus, que começaria a libertar Israel do jugo dos filisteus. O mensageiro de Deus deu instruções precisas sobre como a mãe deveria cuidar de si mesma durante a gravidez, pois o menino seria dedicado a Deus desde o ventre. Ao contar a notícia ao seu marido Manoá, ele orou fervorosamente ao Senhor, pedindo que o mensageiro divino viesse novamente para instruí-los. Deus ouviu suas preces e o anjo retornou mais uma vez, aparecendo a ambos enquanto estavam no campo. A esposa de Manoá chamou seu marido e juntos ouviram as palavras do anjo sobre como criar o filho que estava por vir. Eles ficaram maravilhados e temerosos diante da presença do mensageiro de Deus. Dias se passaram e, conforme prometido pelo anjo, a esposa de Manoá concebeu e deu à luz um filho. Eles o chamaram de Sansão, cujo nome significa solene ou forte, pois eles sabiam que Deus tinha grandes planos para ele. Assim, nasceu Sansão, o menino destinado a ser o mais forte e corajoso líder de Israel, escolhido por Deus para uma missão especial. A história de sua vida estava apenas começando, marcada por milagres e desafios que mostrariam a grandeza do poder de Deus por meio dele. Após crescer sob os cuidados amorosos de seus pais, Sansão começou a perceber que possuía uma força extraordinária, diferente de qualquer outra pessoa em Israel. Ele era abençoado por Deus com uma força sobre-humana, uma evidência clara de um chamado divino. Conforme Sansão amadurecia, ele sentia dentro de si uma urgência, um propósito maior que o impulsionava. Um dia, enquanto contemplava a situação de seu povo sob o domínio cruel dos filisteus, Sansão percebeu que sua força não era apenas um dom, mas uma ferramenta dada por Deus para libertar Israel. Em oração, Sansão buscou orientação do Senhor e compreendeu que havia sido escolhido para uma missão especial: libertar seu povo da opressão dos filisteus. Ele se comprometeu a usar sua força não por motivos egoístas, mas como um instrumento de justiça e redenção para Israel. Sansão começou a se destacar como um líder entre os israelitas, inspirando esperança e renovando a fé na promessa de Deus de libertação. Ele reunia pessoas ao seu redor, compartilhando suas visões e planos para restaurar a independência de Israel. O chamado de Sansão não era apenas físico, mas espiritual. Ele compreendia que sua força vinha do Todo-Poderoso e que sua missão exigiria coragem, perseverança e fé inabalável. Sansão estava determinado a cumprir seu destino divino, confiando plenamente no poder e na direção de Deus. Assim, o jovem Sansão se preparou para enfrentar os desafios que viriam pela frente, sabendo que sua jornada seria marcada por provações, mas também por milagres e vitórias. Ele estava pronto para iniciar sua missão de libertação e se tornar uma lenda viva na história de Israel. O chamado de Sansão ecoava não apenas entre seu povo, mas também nos corações daqueles que ansiavam por justiça e liberdade. Ele se tornaria um símbolo de resistência e uma prova viva do poder da fé em Deus. Assim, o jovem Sansão se preparou para enfrentar os desafios que viriam pela frente, sabendo que sua jornada seria marcada por provações, mas também por milagres e vitórias. Ele estava pronto para iniciar sua missão de libertação e se tornar uma lenda viva na história de Israel. O chamado de Sansão ecoava não apenas entre seu povo,
mas também nos corações daqueles que ansiavam por justiça e liberdade. Ele se tornaria um símbolo de resistência e uma prova viva do poder da fé em Deus. Depois de assumir seu papel como líder e defensor de Israel, Sansão enfrentou seu primeiro grande desafio, um encontro com um leão feroz que ameaçava sua comunidade. Um dia, enquanto caminhava pelos campos de Israel, Sansão foi surpreendido pelo rugido do leão que se aproximava. Com coragem e confiança em Deus, Sansão enfrentou o leão sem hesitar. Ele invocou o poder divino e, com suas mãos poderosas, agarrou o leão, lutando ferozmente contra a besta selvagem. O confronto foi uma demonstração impressionante de sua força sobre-humana, pois Sansão, com a ajuda de Deus, derrotou o leão, matando-o com suas próprias mãos. Após a batalha, Sansão não se vangloriou de sua vitória, mas viu isso como uma prova do auxílio de Deus em sua missão. Ele percebeu que sua força não era apenas física, mas um dom concedido por Deus para proteger seu povo e enfrentar os inimigos de Israel. A notícia da vitória de Sansão sobre o leão se espalhou rapidamente entre os israelitas, aumentando sua reputação como um herói e defensor escolhido por Deus. Sua coragem e habilidades extraordinárias inspiraram ainda mais confiança e esperança naqueles que ansiavam por libertação e justiça. Sansão aprendeu que sua missão era maior do que simplesmente derrotar animais selvagens. Ele estava destinado a enfrentar desafios maiores, incluindo os poderosos filisteus que oprimiam seu povo. Ele continuou a se preparar física, mental e espiritualmente para os confrontos que estavam por vir, confiando plenamente na orientação e proteção divina. Assim, o episódio do leão derrotado marcou um ponto crucial na jornada de Sansão, consolidando sua posição como o escolhido de Deus e preparando-o para futuros embates em sua busca pela libertação de Israel. Apesar de seu chamado divino e sua missão sagrada, Sansão se deixou levar por desejos pessoais e sentimentos contrários aos princípios de seu povo. Ele decidiu se casar com uma mulher filisteia chamada Dalila, uma escolha que não apenas desagradou seus pais, mas também representou um risco para sua própria missão. Dalila não compartilhava da fé e dos valores de Sansão. Ela era influenciada pelo seu povo, os filisteus, que eram inimigos de Israel. A relação de Sansão com Dalila tornou-se um ponto fraco em sua vida, pois ela estava mais interessada em obter vantagens pessoais do que em apoiar a causa de Sansão. Aos poucos, Dalila começou a pressionar Sansão para revelar o segredo de sua força sobre-humana. Ela usou sua astúcia e charme para manipular Sansão, questionando-o repetidamente e explorando sua confiança. Sansão, cegado pelo amor e pela luxúria, acabou caindo em uma armadilha perigosa. Eventualmente, após muita persuasão e insistentes questionamentos, Sansão revelou a Dalila o segredo de sua força: o voto nazireu que fizera desde o nascimento, incluindo a proibição de cortar o cabelo. Ao saber disso, Dalila traiu Sansão, entregando o segredo aos filisteus em troca de uma grande recompensa. A traição de Dalila levou à captura de Sansão pelos filisteus, que cortaram seu cabelo enquanto ele dormia, retirando assim sua fonte de poder. Sansão despertou para encontrar sua força, o abandonando, sendo então capturado e subjugado pelos seus inimigos. O casamento de Sansão com Dalila serve como um aviso poderoso sobre os perigos de ceder às tentações e comprometer os princípios divinos. Foi um momento desastroso na vida de Sansão, marcando uma queda dolorosa devido à sua própria fraqueza e falta de discernimento. Sansão aprendeu da maneira mais difícil que, mesmo sendo o escolhido de Deus, ele não estava imune às consequências de suas escolhas imprudentes.
Sua história com Dalila serve como um lembrete trágico de como o amor e a confiança podem ser distorcidos quando não estão alinhados com a vontade de Deus. Após ser capturado pelos filisteus e ter sua força tirada devido à traição de Dalila, Sansão enfrentou um período de provação e humilhação. Durante seu cativeiro, ele encontrou uma maneira única de desafiar seus captores e manter viva a esperança em seu povo. Sansão começou a apresentar enigmas intrigantes aos filisteus, desafiando-os a decifrar seus significados. Os enigmas eram uma forma de expressar sua sagacidade e inteligência, ao mesmo tempo em que mantinha sua verdadeira força oculta. Um dos enigmas mais famosos de Sansão foi proposto em um banquete dos filisteus. Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Os filisteus, intrigados e determinados a descobrir a resposta, coagiram a esposa de Sansão, que finalmente revelou a resposta ao enigma. Sansão apresentou outros enigmas desafiadores ao longo do tempo, mantendo os filisteus ocupados e intrigados. Cada enigma era uma demonstração sutil de sua astúcia e um lembrete de que, apesar de sua situação aparentemente desesperadora, ele ainda possuía uma mente afiada. Os enigmas de Sansão serviram como uma forma de resistência não violenta contra os filisteus, mostrando que sua verdadeira força não era apenas física, mas também intelectual e espiritual. Ele estava determinado a desafiar seus inimigos de todas as maneiras possíveis, mantendo-se firme em sua fé e na esperança de uma futura libertação. Os israelitas, mesmo oprimidos, encontraram inspiração nos enigmas de Sansão, vendo neles uma mensagem oculta de perseverança e confiança em Deus. Cada enigma era uma promessa de que, apesar das aparências, a vitória final ainda estava por vir. Assim, os enigmas de Sansão não apenas desafiaram os filisteus, mas também fortaleceram o espírito de seu povo, alimentando a chama da resistência e alimentando a crença de que Deus não os abandonara completamente. Depois de ter revelado o segredo de sua força a Dalila, Sansão foi traído pelos filisteus. Enquanto ele dormia, Dalila chamou os homens de sua nação para capturá-lo. Os filisteus, sabendo do segredo de Sansão, cortaram seu cabelo, retirando assim a fonte de sua força. Ao despertar, Sansão percebeu que sua força o abandonara e que estava vulnerável diante de seus inimigos. Ele foi capturado, acorrentado e levado para Gaza, onde foi cegado e forçado a trabalhar como um prisioneiro. A traição de Dalila e a vingança dos filisteus representaram um ponto de virada sombrio na vida de Sansão. Ele havia desobedecido às leis de seu voto nazireu e, como consequência, enfrentou severas punições. Enquanto estava preso, Sansão passou por momentos de profunda reflexão e arrependimento. Ele reconheceu sua fraqueza e a gravidade de suas escolhas imprudentes. No entanto, em meio à escuridão de sua prisão, uma faísca de esperança ainda ardia em seu coração. Com o tempo, os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente, simbolizando um renascimento espiritual e um retorno à sua fé em Deus. Ele buscou forças no Senhor, pedindo uma oportunidade de se redimir e restaurar sua honra. A oportunidade veio quando os filisteus reuniram-se para celebrar e zombar de sua captura, levando Sansão para o templo de Dagom, em Gaza. Lá, Sansão clamou ao Senhor por uma última demonstração de sua força. Com um último ato de coragem e fé, Sansão empurrou as colunas principais do templo, derrubando-o sobre si mesmo e sobre os filisteus que ali estavam. Ele sacrificou sua vida, mas também vingou-se de seus inimigos, matando mais filisteus na sua morte do que durante sua vida. A história de Sansão é uma lembrança poderosa das consequências da desobediência e da traição, mas também da capacidade de Deus de transformar até mesmo os erros mais graves em triunfo. Sansão encontrou redenção na sua última ação, deixando um legado de coragem e fé para seu povo.
Após sua morte heróica no templo de Dagon, onde Sansão sacrificou-se para vingar-se dos filisteus, seu corpo foi resgatado por seus parentes e levado de volta à terra de Israel. O sacrifício de Sansão deixou um legado duradouro de coragem e fé entre seu povo. O retorno de Sansão à sua terra natal foi recebido com luto e admiração. Apesar de suas falhas e erros, ele foi lembrado como um juiz que liderou Israel em um momento crítico de opressão e desespero. Seu exemplo inspirou muitos a permanecerem firmes na fé e na luta pela liberdade. O corpo de Sansão foi sepultado em um túmulo simples, mas seu espírito viveu através das histórias contadas de geração em geração. Ele se tornou uma figura lendária na história de Israel, lembrada não apenas por sua força física, mas por sua determinação e dedicação ao propósito de Deus. O retorno de Sansão também simboliza um renascimento espiritual para seu povo. Sua história serviu como um lembrete de que Deus pode usar até mesmo indivíduos falíveis para realizar grandes propósitos. Ao recordar o retorno de Sansão, os israelitas aprenderam lições valiosas sobre redenção, perdão e a importância de permanecer fiel à vontade divina. O legado de Sansão continuou a influenciar o povo de Israel, inspirando-os a nunca desistir da busca por justiça e liberdade. Assim, o retorno de Sansão representa não apenas o fim de uma vida notável, mas o início de uma jornada espiritual que ecoa através dos séculos, ensinando sobre a importância de viver em alinhamento com os propósitos de Deus. Após a morte de Sansão no templo de Dagon, os israelitas se uniram em luto e determinação. A queda do templo sobre os filisteus marcou o início de um movimento de resistência e vingança contra seus opressores. Os líderes israelitas, inspirados pelo sacrifício de Sansão, reuniram um exército para confrontar os filisteus e libertar sua terra da tirania. A notícia da vingança final se espalhou rapidamente, reunindo homens e mulheres determinados a lutar pela liberdade. Os filisteus, por sua vez, foram surpreendidos pela ferocidade dos israelitas, que agora estavam inflamados pela memória de Sansão e pela justiça de sua causa. Batalhas sangrentas foram travadas em todo o território, com os israelitas recuperando o terreno e desafiando o domínio filisteu. A vingança final foi mais do que uma busca por justiça. Era uma manifestação do espírito indomável do povo de Israel, que se recusava a ceder à opressão. Eles lutaram não apenas pela libertação física, mas também pelo resgate de sua dignidade e identidade como nação escolhida por Deus. As batalhas foram intensas e decisivas. Os israelitas, liderados pelos corajosos guerreiros inspirados pelo legado de Sansão, enfrentaram os filisteus com determinação e coragem. Cada vitória renovava sua esperança e fortalecia sua convicção de que a justiça prevaleceria no final. No clímax da vingança final, os israelitas conquistaram uma série de vitórias decisivas, enfraquecendo o domínio filisteu e restaurando sua soberania sobre a terra prometida. O nome de Sansão tornou-se um grito de guerra, impulsionando os combatentes a avançar com fé e determinação. A vingança final não apenas libertou os israelitas da opressão, mas também deixou um legado duradouro de coragem e resistência. Sansão, mesmo em morte, foi uma inspiração para seu povo, mostrando que a verdadeira força reside na fé e na justiça. Assim, a vingança final marcou o fim de uma era sombria e o início de uma nova jornada para o povo de Israel, renovado em esperança e confiança na promessa divina. O legado de Sansão perdurou muito além de sua vida. Apesar de suas falhas e fraquezas, ele deixou um impacto duradouro na história de Israel e inspirou gerações futuras com sua história de coragem, força e redenção. Sansão foi mais do que apenas um guerreiro forte.
Ele foi um juiz enviado por Deus para libertar seu povo da opressão filisteia. Sua vida, embora tumultuada, mostrou que Deus pode usar até mesmo os mais imperfeitos para realizar seus propósitos divinos. O legado de Sansão foi refletido na determinação do povo de Israel em resistir à opressão e buscar a liberdade. Sua história serviu como um lembrete de que a verdadeira força não está apenas na habilidade física, mas na fé e na devoção a Deus. Além disso, o sacrifício final de Sansão no templo de Dagom inspirou um movimento de vingança que levou à libertação de muitos israelitas das mãos dos filisteus. Sua coragem e determinação foram um exemplo para todos aqueles que desejavam lutar pela justiça e pela verdade. O legado de Sansão também foi transmitido por meio das histórias contadas de geração em geração. Sua vida foi registrada nos livros sagrados e se tornou parte integrante da identidade do povo de Israel. Mesmo após sua morte, Sansão continua sendo uma figura emblemática na cultura e tradições judaicas, representando a capacidade do indivíduo de superar adversidades e cumprir um propósito maior. O legado de Sansão nos lembra que nossas fraquezas não nos definem. É nossa coragem e determinação em servir a um propósito maior que deixam uma marca duradoura no mundo. Assim, o legado de Sansão vive não apenas nas páginas da história, mas nos corações daqueles que buscam a verdadeira força e redenção. Após a morte de Sansão, Israel enfrentou um período de desafios e tribulações. Sem um líder forte para guiar o povo, eles se viram novamente vulneráveis à influência estrangeira e à opressão. Durante esse tempo, os israelitas se afastaram dos caminhos de Deus e se entregaram à idolatria e à injustiça. Como resultado, eles foram entregues nas mãos de nações vizinhas, sofrendo sob o jugo de seus opressores. Deus, vendo a angústia de seu povo, levantou juízes para libertar Israel de sua opressão e restaurar a justiça na terra. Esses juízes, inspirados pelo exemplo de líderes anteriores como Sansão, buscaram restabelecer a aliança entre Deus e seu povo. O julgamento de Israel serviu como um lembrete do ciclo contínuo de rebelião e restauração que caracterizou grande parte da história de Israel. Por diversas vezes, o povo se afastou de Deus, enfrentando consequências dolorosas, mas Deus sempre ofereceu uma chance de arrependimento e renovação. Neste contexto, Sansão foi lembrado não apenas por sua força física, mas por seu papel como juiz e libertador de Israel. Seu legado inspirou outros líderes a levantarem-se em tempos de necessidade, buscando a restauração espiritual e moral de seu povo. O julgamento de Israel durante este período sombrio foi um período de reflexão e aprendizado. As consequências da desobediência serviram como uma advertência para futuras gerações, lembrando-as da importância de permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. No final, o julgamento de Israel não foi apenas um período de sofrimento, mas também de esperança e redenção. Deus nunca abandonou seu povo, mesmo quando eles se desviaram, e continuou a guiar Israel de volta ao caminho da justiça e da verdade. Após os períodos de julgamento e restauração em Israel, a memória de Sansão perdurou como um símbolo de coragem, força e redenção. Seu legado foi preservado através de histórias contadas de geração em geração, destacando sua importância na história do povo de Israel. A memória perpétua de Sansão foi honrada de várias formas ao longo dos anos. Monumentos foram erguidos em sua homenagem, retratando-o como um herói que lutou pela liberdade de seu povo. Muitos líderes e juízes subsequentes foram inspirados pelo exemplo de Sansão, buscando seguir seus passos de coragem e devoção a Deus. Sua história foi registrada nos livros sagrados, tornando-se parte integrante da tradição oral e escrita do povo de Israel.
Além disso, o legado de Sansão continuou a ser lembrado em festivais e celebrações, onde suas proezas eram recontadas e celebradas. Sua história serviu como um lembrete constante da importância da fidelidade a Deus e da busca pela justiça. A memória perpétua de Sansão também influenciou a cultura e a arte, sendo retratado em pinturas, esculturas e obras literárias ao longo dos séculos. Sua figura emblemática representava a capacidade do indivíduo de superar adversidades e cumprir um propósito maior. Para o povo de Israel, Sansão permaneceu como um ícone de esperança e redenção, lembrando-os de que Deus pode usar até mesmo os mais improváveis para realizar seus propósitos. Assim, a memória perpétua de Sansão continuou a inspirar e impactar o povo de Israel, garantindo que sua história e legado nunca fossem esquecidos. A história de Sansão não é apenas uma narrativa de proezas físicas e batalhas heróicas. É também uma fonte de sabedoria e lições valiosas para todos nós. Ao examinarmos a vida de Sansão, aprendemos sobre as consequências da desobediência e da busca por desejos egoístas. Ele foi um exemplo vívido de alguém que enfrentou as consequências de suas escolhas impulsivas e imprudentes. A sabedoria da lição de Sansão está na importância da obediência a Deus e na compreensão de que nossas ações têm repercussões significativas não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles ao nosso redor. Além disso, a história de Sansão destaca a capacidade de Deus de usar até mesmo os mais fracos e falíveis para cumprir seus propósitos. Apesar das fraquezas de Sansão, Deus o capacitou e o usou para libertar seu povo da opressão. Outra lição importante da vida de Sansão é a necessidade de reconhecer e valorizar os dons e talentos que Deus nos concede. Sansão foi abençoado com uma força extraordinária, mas sua verdadeira força estava em sua conexão com Deus. A sabedoria da lição de Sansão ressoa ao longo dos séculos, lembrando-nos da importância de viver com integridade, humildade e devoção a Deus. Portanto, ao refletirmos sobre a vida de Sansão, somos desafiados a buscar uma vida de propósito e significado, honrando a Deus em todas as nossas escolhas e ações, que possamos aprender com as experiências de Sansão e aplicar essas lições em nossas próprias jornadas de fé e vida. Após sua vida marcada por feitos heróicos e escolhas controversas, o legado de Sansão perdura como uma narrativa complexa de coragem, redenção e lições para a humanidade. Sansão, conhecido por sua força sobre-humana concedida por Deus, tornou-se um símbolo da capacidade divina de usar indivíduos imperfeitos para realizar grandes obras. Sua história ressalta a importância da fidelidade e da obediência aos mandamentos divinos. O legado de Sansão é multifacetado. Ele ensina sobre as consequências da busca por satisfação pessoal em detrimento da vontade de Deus. Suas escolhas e suas provações ilustram como a soberba e o egoísmo podem levar a consequências dolorosas. No entanto, o legado de Sansão também é um lembrete poderoso do perdão e da misericórdia de Deus. Mesmo depois de suas quedas, Sansão encontrou redenção e sua fé foi restaurada, demonstrando a capacidade de Deus de transformar vidas e usar cada experiência para um propósito maior. O legado de Sansão ecoa através dos séculos, inspirando-nos a refletir sobre nossas próprias jornadas espirituais. Suas histórias nos desafiam a buscar a humildade, a busca pela verdade e a confiança inabalável em Deus. Além disso, o legado de Sansão vive na cultura e na arte, sendo retratado em pinturas, esculturas e obras literárias. Sua figura continua a despertar interesse e debate, convidando-nos a explorar os mistérios da fé e da justiça divina,
Que o legado de Sansão nos inspire a viver com coragem, sabedoria e compaixão, sempre buscando honrar a Deus em nossas escolhas e ações. O capítulo final da saga de Sansão marca o fim de uma era tumultuada na história de Israel. Depois de uma vida marcada por feitos extraordinários e escolhas controversas, Sansão enfrenta seu destino final com coragem e redenção. Após sua captura pelos filisteus, Sansão é levado ao templo de Dagom para ser humilhado diante de seus inimigos. No entanto, em seu momento mais frágil, Sansão clama a Deus por força uma última vez. Deus ouve a oração de Sansão e concede-lhe uma força final, permitindo-lhe derrubar as colunas do templo. Em um último ato de bravura, Sansão sacrifica sua própria vida para derrubar o templo e matar seus inimigos, incluindo a si mesmo. Este final trágico e heróico de Sansão simboliza sua redenção e sua dedicação final a Deus e ao seu povo. Sua morte marca o fim de uma era de juízes em Israel, mas seu legado perdura como um exemplo de coragem e fidelidade até os dias de hoje. O fim de uma era com Sansão também sinaliza o início de uma nova fase na história de Israel. Seu sacrifício inspirou seu povo a buscar a liberdade e a restauração espiritual, lançando as bases para um novo capítulo na jornada do povo de Deus. Assim, o fim de uma era com Sansão nos lembra da importância de permanecer fiéis aos propósitos de Deus, mesmo diante das adversidades. Sua história nos desafia a viver com coragem, integridade e devoção em todos os momentos. Que o sacrifício de Sansão nunca seja esquecido e que seu legado continue a inspirar gerações futuras a buscar a verdade e a justiça em todos os aspectos da vida.